Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui para receber a professora, doutora Vanessa Santana da Ladeia. A professora Vanessa estará proseando conosco sobre a inclusão de pessoas com deficiência na universidade. Então não percam, vão ser chegando aqui para a nossa live, né? E para conversar conosco. Vem participar conosco dessa prosa, participe comentando, deixando o seu olá, deixe aquilo que você pensa a respeito da inclusão, né, os seus questionamentos, as suas opiniões. Boa noite. Mi Flauzino, é isso? O seu nome? Boa noite. Que bom ter você aqui. Muito bom. Vamos chegando, vamos esperar o pessoal entrar, que hoje eu tenho uma novidade para vocês. Né? Vamos esperar a professora Vanessa também, logo ela estará aqui conosco. Vamos esperando o pessoal entrar aí. Olá, Álvaro, o Álvaro Goiano tá aí, Vicente, a professora Vanessa já chegou aqui conosco. Tudo bem, Álvaro? Saudade de você também, vontade de te ver. Boa noite, professor Vicente. Olá, professora Vanessa, boa noite. Oi, querida. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom. Hoje eu tenho uma novidade para nós. Antes de nós começarmos, antes de iniciarmos a nossa prosa, eu tenho um momentozinho cultural para nós. Eu vou fazer uma leitura e depois eu vou apresentar para vocês a professora Vanessa. Olha só, bem legal. Em busca do outro. Não é à toa que entendo os que buscam o caminho. Como busquei arduamente o meu. E como hoje busco com sofreguidão e aspereza o melhor modo de ser, o meu atalho, já que não ouso mais falar em caminho, eu que tinha querido. O caminho com letra maiúscula, hoje me agarro ferozmente à procura de um modo de andar, de um passo certo. Mas o atalho com sombras refrescantes e luz entre as árvores, o atalho onde eu seja finalmente eu. Isso não encontrei. Mas sei de uma coisa, meu caminho não sou eu, é o outro, é os outros. Quando eu puder sentir plenamente um outro, estarei salva e pensarei, eis o meu porto de chegada. Clarice Lispector, Aprendendo a Viver. Nossa, eu achei muito bom porque esse conto dela aqui chama Em Busca do Outro. E é isso, justamente sobre isso, né, que a professora Vanessa vai discutir aqui hoje. É pensarmos no outro, né? É não pensarmos só no nosso caminho, mas no outro. Quer dizer, ela só achará a chegada dela quando ela pensar no outro, nos outros, né? Não é só no singular, mas ela usa o plural. E eu achei muito pertinente essa fala dela, né, professora Vanessa? Demais, demais. Tudo a ver com o que nós vamos falar. Isso. E aí eu quero agradecer, né, por ter aceito o nosso convite, né, para a gente prosear aqui um pouco sobre esse assunto que é tão importante, ele não pode ser cansativo, não podemos cansar de falar desse assunto. É um assunto que é aquele velho ditadinho que nós conhecemos, água mole em pedra dura, tanto bate que um dia a gente consegue, né? Um dia nós iremos conseguir. Então, a professora doutora Vanessa Santana da Ladeia é doutora em Educação Física Adaptada e pós-doutora em Cultura Contemporânea, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFG entre 2014 e 2018. Então, nós estamos falando de uma pessoa que tem poder de fala, como diz o outro, tem bala na agulha para falar com a gente, né? Tem ali, tá com a linguinha afiada para nos ensinar e compartilhar conosco, assim, muito conhecimento, né, que ela buscou e vive também, né, porque ela, antes de ser isso tudo, é esposa do professor Vicente, mãe da Ana Beatriz e do menino, eu sempre esqueço o nomezinho dele. Qual que é o nome dele?
do Lu, Lucas, né? Então, assim, tem propriedade para estar falando a respeito da pessoa com deficiência. Então, professora Vanessa, a senhora tem, assim, de 20 a 30 minutos para estar falando, e as pessoas já mandaram perguntas, né? Temos aqui o Álvaro, que já está aí todo faceiro, o Álvaro sempre está conosco. companheiro, Álvaro é companheiro. Isso. Fique à vontade, tá? Eu vou deixar só aqui um pouquinho os comentários, eu não peguei todos, mas vamos ver quem está aqui conosco. Olha, nós temos aqui a Michele Flauzino, ela é servidora lá do Núcleo de Acessibilidade, né? É o Weber Batista também é uma pessoa com deficiência, se eu não me engano, Weber, depois você confirma para mim, mas ele era estudante de serviço social lá na PUC, né? O Álvaro, que é o nosso querido Álvaro, né? A Nileide, da Maçã Encantada. Olá, Nileide, obrigado por você estar aqui. A Tatiane, né? Haber, eu não sei quem que é esse Haber, você conhece ele? Uai, não sei. Eu não lembro desse nome, Vic mas deve ser. Santana, a Vitória está aqui com a gente. Aí o Weber tem necessidades especiais e curso superior completo pela PUC. É isso mesmo, Weber. Eu lembro de você. Legal, bacana. Então é isso, gente. Vamos ouvir a professora Vanessa, deixar ela comentar o que ela quiser e fique à vontade. Tá certo. Primeiro que é um grande prazer, né, estar aqui com vocês, com a Keila, que é uma companheira de luta, né, e a gente está sempre nesse caminho da luta pelo direito das pessoas com deficiência, né, a Ana Beatriz, que a Keila disse, tem síndrome de Down. Então, apesar de já ter feito mestrado na área de educação física adaptada, estar trabalhando com pessoas com deficiência, estudar pessoas com deficiência, depois que eu acabei veio a Ana, né? Então, aí esse caminho se abriu ainda mais e confirmou: esse é o meu caminho, essa é a minha luta, é isso que eu tenho que fazer, né? Lutar pelo direito das pessoas com deficiência. E assim vem seguindo na família, junto com o Vicente, e nos espaços onde eu estou. Né? Quando a gente estava lá em São Carlos, a gente criou o Grupo AMAS, que era uma associação que tinha como objetivo buscar o direito das pessoas com deficiência ao esporte e lazer. Depois que a gente chegou aqui em Goiânia, a gente foi correndo para a Down, né? E é nossa casa, né, Keila? É. A ASDAW, que é onde a gente luta pelo direito das pessoas com deficiência intelectual, que são as pessoas com síndrome de Down. Mas não para aí, né? Quando a gente se envolve com as pessoas com deficiência, vai muito para além de uma especificidade. A gente não discute só a síndrome de Down, né? Mas a gente se envolve também com o SEBRAVE, com as outras instituições, a Associação de Surdos, de Pessoas com Deficiência, porque a luta deve ser uma só, né? O caminho deve ser um só. Então, é desse espaço que eu falo, enquanto família, mas enquanto pesquisadora, enquanto ativista e enquanto lutadora. Então, quando me chamaram para ir para o núcleo de acessibilidade da UFG, eu falei, meu Deus, né? A pessoa com deficiência no ensino superior é o que a gente quer, né? Porque a gente acredita muito na eficiência dessas pessoas. A gente consegue enxergar claramente a eficiência e que esse espaço é um espaço também da pessoa com deficiência, né? Que deve ser garantido. E aí eu fiz aqui uma colinha para falar algumas coisas com vocês. Aqui, meu Deus. Né? E aí eu pensei um pouquinho dos direitos das pessoas com deficiência, um pouquinho do que nós fizemos lá na UFG para garantir esses direitos e que continua sendo feito pela professora Ana Cláudia, pela Michele e pelas meninas lá do núcleo, né? Meninas e meninos do núcleo. A realidade, eu trouxe números de como vem aumentando o número de pessoas com deficiência na universidade, que é ótimo, né? E número atual e os desafios que a gente tem aí pela frente, que não são poucos, né? Então, primeiro, para a gente falar em direitos, né? O direito de educação e o direito de se ter os mesmos direitos, né? Que todos tenham os mesmos direitos, ele vem desde a Declaração dos Direitos Universais.
né, desde 1948. Isso vem se repetindo em várias legislações, né? A Constituição de 88, ela reafirma que todos têm os mesmos direitos e reafirma que todos têm direito à educação, né? Então, e fala de todos. No entanto, né, a gente vem vendo os direitos das pessoas com deficiência serem mais atendidos mais recentemente. Porque, apesar da legislação falar sempre é direito de todos, se fazia de conta né, que era direito de só alguns, e se tratava todos como se fossem todos iguais, né? Como se as pessoas não aprendessem de maneiras diferentes, né? E precisassem de necessidades diferentes para terem o mesmo direito. E aí a gente tem várias outras legislações. Eu queria chamar a atenção do programa Incluir, que aconteceu em 2005. Foi um marco importante para o que a gente está hoje, na educação básica e na educação superior, né, do ganho de direitos, que ainda está aquém, mas que já melhorou bastante para pessoas com deficiência. Né? Depois a gente tem a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é um momento importante, né, para esses direitos. Apagou meu computador e escureceu, né? Pronto, melhorou. Aí a gente tem, em 2013, sai um documento do programa Incluir, que muitas pessoas não conhecem, mas que é um documento com diretrizes específicas para a educação superior, que chega nas universidades trazendo os direitos das pessoas com deficiência que estavam divididos em muitos documentos, em muitas outras leis e legislações. E aí a universidade ou não sabia ou, né, se fazia de morta. E aí, chegando essas diretrizes todas juntas, teve uma cobrança maior, né? Vamos ter que fazer. Junto com esse documento, chega também um financiamento, que foi importante para as universidades e institutos federais. Né? Na UFG, a gente usou esse financiamento para a compra de diversos equipamentos e conseguimos melhorar a nossa situação, que ainda não é 100%, mas que melhorou demais. Né? Já vou falar um pouquinho dessas ações. E a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que ela tem um capítulo específico de educação e nele tem partes específicas da educação superior, mostrando quais são os direitos dessas pessoas também num documento só. Isso facilita muito para a gente, sabe? Sim. Quais são os direitos comunicacionais, pedagógicos, de materiais, né, informacionais, comunicacionais, todos os direitos num espaço só, né? Não só para a gente, mas até para as próprias pessoas com deficiência, que acabam ficando perdidas nesse monte de legislação que a gente tem. Né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz os princípios da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi uma convenção muito discutida, que o lema dessa convenção e da Lei Brasileira de Inclusão, que foi pensado, inclusive, na sua estruturação, é o nada de nós sem nós. Né? É onde as pessoas com deficiência foram aumentando a sua atividade, né? Sua proatividade, e exigindo quais são os direitos que eu preciso, né? O que tem que ter nessa legislação, né? E a legislação feita pelas pessoas com deficiência, por isso que tem um valor maior e ela consegue garantir mais direitos, né? Se você quiser me interromper, você fica à vontade, viu, Keila? Não, é só pegar aqui, eu tenho essa aqui, só para mostrar para o pessoal. Isso, a convenção, ela é fantástica, né? Ela é fantástica. E algumas vezes, para garantir os direitos das pessoas com deficiência, a gente tem que ir sim com a lei embaixo do braço. E às vezes, na UFG, quando eu sentia a resistência de um professor que não entendia muito bem os direitos das pessoas com deficiência, porque não conhecia a sua eficiência, sabe? Duvidava que aquele era o espaço dela, eu ia com a lei embaixo do braço, sim, e falava assim, olha aqui, professor, artigo não sei das quantas, não sei das quantas. Ele tem direito a ter um material adaptado. É direito dele, senão ele vai no Ministério Público, né?
Aí eu falava, agora vamos conversar? O que o senhor precisa para adaptar? Posso ajudá-lo? A gente tem um laboratório que faz essa adaptação. Aí quebrava, né? Então é importante que a gente conheça os direitos, para que Sim. sejam garantidos lá dentro da escola, lá dentro da universidade, né? E aí, né? Em 2016 vem a Lei 13.409, que é a lei de reserva de vagas para pessoas com deficiência nas universidades e institutos federais. Né? Em 2016, ela chega de sopetão, quase no final do ano, quase acabando o ano, ela chegou. Né? E aí a gente falou, uau, que delícia, né? Mas ao mesmo tempo, e agora? Porque a própria legislação não deixa tão claro quem são essas pessoas, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela fala que quem são as pessoas com deficiência? São aquelas que têm impedimentos, né? Que é o impedimento visual, auditivo, intelectual, físico, né? Transtorno do espectro autista, e que, aliada a barreiras que ela vive na sociedade, que não a deixam ter pleno desenvolvimento na sociedade, faz com que ela se torne uma pessoa com deficiência, as duas coisas. Né? E como avaliar isso na hora de uma banca? Né? Então, tem toda uma complexidade que levou aí a muitos estudos para a gente chegar no que a gente tem hoje na universidade, nessas bancas, e que ainda está caminhando, ainda precisa melhorar, né? Está melhorando aos poucos. Eu entrei no núcleo em 2014, né? Mas em 2008 já haviam sido criados os núcleos de acessibilidade dentro da UFG, com o objetivo de atender os alunos que já estavam lá dentro. Né? Muito antes dessas legislações, as pessoas com deficiência já estavam na universidade, com muito mais dificuldade de chegar e com muito mais dificuldade de permanecer. Né? Mas elas já estavam, elas sempre estiveram, né? Mas em menor número também, né? Toda essa discussão. O núcleo de acessibilidade, ele é um espaço e que ele é responsável pela articulação, né, de ações para que a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência se efetive na universidade. Por que é importante apresentar isso? Porque não existe um núcleo de acessibilidade, um conjunto de pessoas dentro da UFG, dentro de um órgão, que dê conta de toda a complexidade da acessibilidade na universidade toda. Sim. O núcleo, ele não é responsável pela acessibilidade. Responsável pela acessibilidade somos todos. São todos os docentes, todos os diretores, todos os coordenadores, todos os técnicos, todos os colegas estudantes, todos. A universidade toda é responsável pela acessibilidade. O núcleo, ele deve articular essas ações para que todas as pessoas com deficiência tenham suas necessidades atendidas. E aí, a gente sentiu necessidade de algumas coisas. Primeiro, de fazer com que a universidade assumisse responsabilidade. Para isso, a gente criou o que a gente chamou de SINASP, que é o Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade. O SINASP, além dos núcleos de acessibilidade, ele inclui as pró-reitoria, os órgãos da UFG, inclui pessoas com deficiência discentes e servidores, e inclui pessoas da sociedade, que busquem os direitos das pessoas com deficiência. E essas pessoas se encontram de tempo em tempo para discutir o que está sendo feito lá na extensão, né, de acessibilidade, inclusão e acessibilidade, e lá na pesquisa, né, e lá no RU, né, essas pessoas estão vidas adequadamente, e os espaços arquitetônicos, né, melhorou as rampas, aonde precisa mais, né, então a gente faz essa discussão dentro desse órgão, é um órgão dentro da UFG. Então a gente criou isso em 2014. Logo depois que eu entrei no núcleo. E a gente sentiu necessidade também de ter uma política. Né? O próprio documento do Incluir, direcionador, ele fala que todas as instituições têm uma política institucional. Além de ter a Lei Brasileira de Inclusão, eu tenho que ter uma política interna que explique para toda a comunidade acadêmica o que a universidade
tem que fazer para que a inclusão se efetive, né? Então, a gente criou um documento que continua lá no site do Núcleo de Acessibilidade, né, que é acessibilidade.fg. E nesse documento ele tem vários itens, né? Desde acesso, permanência, então as bolsas, o atendimento de saúde mental, né? Acessibilidade arquitetônica, acessibilidade pedagógica, comunicacional, informacional, né? O ensino, pesquisa e inovação, melhorando a acessibilidade atitudinal, que como em toda a sociedade, dentro da universidade, é o que a gente mais tem que lutar ainda. Sim. Né? Você ter um super equipamento, né, de tecnologia assistiva, se as pessoas têm uma cabecinha, né, que não dão a oportunidade e que não tratam as pessoas da mesma forma. Né? E a extensão também. Né? Então, tudo isso está dentro de um documento. Dentro do núcleo, a gente tem ainda continua tendo, né? Que eu acompanho o trabalho do pessoal de lá, é um trabalho importante de trabalho colaborativo. Né? A gente tem vários estudos nacionais e internacionais que falam sobre o trabalho colaborativo. E o núcleo faz isso. Ele tem uma pequena equipe de AE que faz um estudo de caso. Então, essa é uma ação assim, fundamental. Chegou a pessoa com deficiência, né? Passou pelas bancas, entrou na universidade, o núcleo convida essas pessoas, ou essas pessoas vão até o núcleo procurando os seus direitos, para fazer um estudo de caso. E aí a gente senta com a pessoa e a gente vai verificar você, né, fulano, que além de ter transtorno do espectro autista, é você, né, que tem necessidades específicas, tanto dentro do espectro, quanto enquanto pessoa, né, de vivência anterior à universidade, de necessidade de aprendizagem, né? E aí o núcleo faz um relatório, esse relatório é encaminhado para a coordenação de curso, e aí começam as atividades, né? Às vezes nem é caminhado para a coordenação de curso, às vezes é caminhado para o LAI, que é o Laboratório de Acessibilidade Informacional, né? Que fica na biblioteca, né? Então, isso que, que é muito interessante a gente falar, né? Já que a Keila trabalha no curso de biblioteconomia, tá certo? Tá certo, e depois, ao que você terminar, eu tenho algo bem positivo para falar do LAI. E o LAI, ele foi construído assim, até hoje não era para existir o LAI, pra você ter uma ideia. Porque aquele espaço do LAI era para ele ser reformado. Só que na universidade, para cá, a gente só tem corte. Aí chegou uma hora que a gente lá do núcleo, a gente falou, não, gente, pelo amor de Deus. E a biblioteca falou, vamos, né? Vamos abrir com o espaço que a gente tem. E a gente já tinha comprado vários equipamentos com esse programa Incluir. Vamos fazer, vamos abrir, porque as pessoas com deficiência estão se formando. Estão dentro da universidade, estão precisando de material adaptado, estão precisando de um espaço para estudar com tecnologia assistiva. Então, vamos abrir, vamos fazer. Né? E o LAI hoje funciona e tem muitos equipamentos. É um dos laboratórios de acessibilidade informacional do Brasil mais equipados, né? E a gente vem na luta para que todas as bibliotecas da UFG... eu saí do núcleo, mas o núcleo não saiu de mim, né? A Michelle deve estar... Percebe. Eu falo a gente, porque não tem como. É uma paixão, vira uma paixão, né? Porque é assim, é muita luta, né? Quem está lá no núcleo é muita luta. Às vezes, tinha aluno que me ligava, que não mandava mensagem de madrugada. Professora, meu professor mudou de sala, avisou agora aqui no WhatsApp, e a minha cadeira de rodas não chega na sala. Né? Meu Deus. E aí a gente acordava cedo, chegava antes do professor para avisar o professor que não, ali ele não ia dar aula ali, que ele precisava de um espaço adequado, né? Ou levar o aluno até aquele espaço, né? Então, muita luta, mas ao mesmo tempo de muita vitória. Cada pequena vitória era uma grande vitória.
cada relato positivo é um relato de muita alegria, né? Como, por exemplo, uma vez um professor de um dos cursos, não vou falar, eu ia falar o curso, mas corre o risco de identificar, né? A gente tem que tomar até de um dos cursos mais disputados da UFG, Ah, né? então não é difícil, né, saber, né? Não, não é o que você pensou, é outro, né? E o professor chegou na nossa sala, lá no núcleo, desesperado. Professor, eu tenho uma aluna que tem baixíssima visão. A minha disciplina é tudo visual. Eu não sei o que fazer. Falei, professor, senta aqui. Eu não sei nada da sua disciplina. Senta aqui. Me mostra o que é que o senhor vai ensinar, como é que o senhor ensina. Aí ele sentou e ele foi se apaixonando. Aí a gente pegou as matérias que ele utiliza e são tipo formas geométricas. E a gente fez na impressora 3D. E ele levou para a sala de aula, para essa aluna de baixa visão. Uhum. Final do semestre, volta esse professor para a gente e fala, professora, todos os meus alunos aprenderam com mais qualidade. As notas da turma subiu. Eu não imaginava que o que eu falava eles não entendiam. Os alunos disputaram os equipamentos que foram produzidos com a impressora 3D para entender o que eu estava falando, né? Quer dizer, isso é fantástico. A pessoa com deficiência ou as pessoas com diferentes características de aprendizagem dentro de uma sala só fazem melhorar a qualidade de ensino daquela sala. Com Né? certeza. Esse Tanto professor técnico nunca como mais... humanamente falando, né, professora Vanessa? Tanto técnica como humanamente falando. Sim, com certeza, né? É uma mudança de olhar, né? E Isso. esse professor, até hoje, usa esses materiais para todas as turmas, independente Que dele ter bacana. ou não um aluno com deficiência visual. Então, isso é fantástico, né? Sim. Então, isso é muito legal. Uma outra coisa que a gente fez bastante lá no núcleo, que os meninos continuam fazendo, na educação especial é predominantemente mulher, né? Então eu tenho uma tendência a falar as meninas, mas tem meninos também, né? Tem os monitores, tem técnico de tecnologias assistivas, tem os meninos do LAI, né? Então tem que tomar cuidado. É a formação docente. A formação de técnicos, né? Docentes e os cursos que a gente ofereceu. Isso é, assim, fundamental, é muito importante, né? E aí a gente criou um material, se vocês quiserem conhecer, é o Se Inclui, né? Que é um material de formação para a inclusão no ensino superior. Eu vou Dentro desse ativar aqui e material, vou colocar, tá? Para eles saberem. Se inclui, né? Se Inclui. Isso. Né? E aí esse material, ele tem vídeos de professores, a gente preferiu colocar lá o depoimento de professores para não expor os alunos. Então a gente tem de professores doutores, né? Cegos, surdos, com deficiência física, né? Que dão o seu depoimento. O que é inclusão? O que eles passaram na graduação, no mestrado, no doutorado? Quais são os direitos dessas pessoas? O que é ser um professor inclusivo? Né? Então, isso é muito legal. E dentro desse material, a gente tem isso mesmo, Se Inclui. Está lá na página do núcleo. Acabei de colocar aí o endereço. O Si é tudo junto aí, pessoal. Saiu errado aí, mas é tudo junto. Isso mesmo. Tá no CIAR esse material e foi feito com muito carinho. Dentro dele tem o relato de 23 estudantes com alguma deficiência, com as diferentes. Né? Então, a gente foi lá, entrevistou os alunos, o que vocês passam? O que é legal fazer, que vocês vivem? O que não é legal? Né? E a gente colocou a voz também dos alunos em relatos nesse material. E a gente levou e o pessoal continua levando para todos os cursos de formação docente e formação de técnicos. E sempre que dá para ir para as unidades, para as palestras, né? E está quase acabando meu tempo, né? Se você quiser abrir para um bate-papo, você pode falar, mas se você tiver mais ainda alguma coisa para concluir, tranquilo. Tá, eu queria concluir. Sim. Que é assim, eu
eu não gosto muito de falar de números, mas eu acho importante falar de números, né? Mas Tem hora ele que sim. entende que cada número desse é uma pessoa com sua individualidade, com as suas necessidades, com as suas eficiências, com as suas deficiências, né? Mas a gente tem que pensar num todo também, para a gente entender o que está acontecendo. Então, para você ter uma ideia, os dados que a UFG tem de ingresso das pessoas com deficiência, em 2011, entrou na UFG com alguma deficiência 3 pessoas. Em 2012, 6. Em 2013, 18. 2014, 19. 2016, 28. Ó, 2017, 38. 2018, 115 pessoas com que deficiência legal. entraram na universidade, a partir da Lei 13.409. Em 2019, 110 pessoas entraram na UFG. Hoje, que a gente conhece, que a UFG conhece, que o Núcleo de Acessibilidade conhece, que também tem pessoas com pequenas deficiências que não se declaram, né? Porque não Sim. tem necessidade nem precisa, né? A gente tem os dados de 355 pessoas com deficiência estudando na UFG. Que Isso é bacana. muito legal, né? Muito legal. As pessoas são atendidas com qualidade? Ainda não, né? Ainda não. É um caminho, né? Com certeza, a gente tem muito mais pessoas sendo atendidas com qualidade hoje do que lá em 2011. Então, as coisas já melhoraram, né? Mas ainda tem muitos desafios. A gente tem pessoas com deficiência no mestrado, no doutorado, né? Não sei se ela está Isso. aí, que é a minha co-orientanda, a Thalita, que é uma estudante cega, que está no mestrado, né? Ela é da A gente tem... Letras? Porque tinha uma da Ela é da letra. lei. Ah, então. Isso. Hoje ela faz mestrado. Eu sou Isso. co-orientadora dela no mestrado, né? Então, com todo o mérito. Ela não teve auxílio nenhum para entrar no mestrado, né? Teve outras pessoas com deficiência e também cegas como ela que não entraram. Ela entrou por mérito, né? Pela eficiência dela. E a gente tem estudantes no doutorado, né? Por exemplo, tem um estudante com um transtorno do espectro autista que eu só soube que ele estava no doutorado quando ele estava fazendo a última prova, que Nossa, como ele escreve, ele usa computador, ele digita, né? Ele tem muitos movimentos, então ele não consegue escrever a caneta. Ele escreve no computador. Ele foi para o núcleo para buscar auxílio e buscar o direito dele na última prova. Então, quer dizer, totalmente independente, autônomo. eficiente, né? Ele está lá por mérito dele. Ele deixou de ser uma pessoa com transtorno do espectro autista? Não, né? Talvez alguns professores não entendam algumas situações e algumas características dele, né? E se ele precisar se isso incomodar, se isso atrapalhar o andamento dele, ele tem um núcleo para buscar, né? Que a gente busque esse. Os desafios são muitos, né? E o maior desafio que a gente tem, né? Que a universidade tem, e a gente, apesar de eu não estar no núcleo, mas como eu falei, é uma obrigação, né? Todos nós temos que abraçar a inclusão e a acessibilidade, então é minha também, né? Enquanto professora, é que todos esses 355 estudantes sejam atendidos com dignidade, com respeito, sem preconceitos, né? E com seus direitos garantidos. E uma coisa que eu queria finalizar, Keila, é que a gente fala sempre em direitos, mas quando eu estou com as pessoas com deficiência, então com a minha orientanda, ou com os estudantes com deficiência que fazem parte do meu projeto de pesquisa, né? Que eu tenho projeto de pesquisa que tem monitores com e sem deficiência, trabalhando todos eficientíssimos. Ganhei uma iniciação científica, escolhi
por eficiência. E é uma pessoa com deficiência, né? O Diogo, que é da Letras, que é cadeirante, ele vai entrar na iniciação científica, não porque ele é cadeirante, ele vai entrar porque ele é o Diogo. Porque no outro projeto de pesquisa ele se destacou, ele trabalhou muito, né? Ele é ótimo para pesquisa. Então, por isso que ele vai estar agora na minha iniciação científica. E uma coisa que eu digo para eles é: vocês têm direitos, mas vocês também têm deveres. Sim. Né? E às vezes chegava lá no núcleo: professor, eu tenho deficiência, eu quero alguém que escreva para mim. Aí eu falo: você vai fazer o quê? Ah, vou fazer direito. A hora que você se formar, você vai ter alguém que escreve para você poder trabalhar? Não. Você sabe tecnologias assistivas? Você sabe trabalhar com leitor de tela? Não. Vamos aprender. Você vai aprender. Eu vou colocar alguém aqui no núcleo para te ensinar a trabalhar com leitor de tela e você vai ter autonomia, né, para isso. Então, é importante a gente pensar, né, e a gente dizer que as pessoas com deficiência não estão na universidade por assistencialismo, né? Sim. É por eficiência, né? E é assim que a gente tem que tratá-los, é assim que a gente tem que enxergá-los, sem capacitismo e com os direitos que eles devem ter. Acho que eu falei demais, né? Não, falando tanto bom, tá no tempo, né? Tá ótima fala, assim, é muita coisa, né? O SINASE, a gente que participa ali e vive, né, junto com o SINASE, a gente percebe o quão importante ele é. E eu acho que é por isso que ele não sai de dentro, né? Fica sempre a gente, porque foi gerado junto, né? Então a gente acaba se considerando como um filho, né? Criou-se aquilo ali, né? E eu gosto sempre de compartilhar, quando eu vou falar alguma coisa a respeito da pessoa com deficiência e as experiências da inclusão, um trabalho que foi apresentado no ano passado no evento de direitos humanos, um evento internacional de direitos humanos. E eu escrevi junto com o Alisson, que é cego, um artigo, nós escrevemos junto um artigo, submetemos e foi aprovado. E o Alisson, na última hora, falou assim: professora, eu queria tanto poder apresentar, mas assim, ler os slides e apresentar. Eu falei assim: ai, Alisson, mas você me falou na última hora. Faz assim, eu vou lá no LAI. Não, mas na última hora. E o LAI não é só um laboratório que tem equipamentos bons, ele tem pessoas boas que trabalham lá dentro. Pessoas que te acolhem. Então eu cheguei, eu conversei com... Eu esqueci o nome dele agora. Ai, meu Deus. Ele é bibliotecário. O João, ele mesmo. O João foi simplesmente demais. Eu expliquei para ele o que tinha acontecido, que nós íamos apresentar um trabalho no evento, começava 9h30, eu estava lá antes das 8. Falei assim: começa agora 9h30, João. E aí expliquei para ele o caso do Alisson e tal, e eu falei assim: ele quer apresentar, eu acho que a gente tem que dar esse direito a ele, né? É um direito dele. E aí ele falou assim: não, professora, dá para imprimir. E aí eu mostrei o PDF para ele dos slides, o João foi e imprimiu em braille, e o Alisson pôde apresentar o trabalho como ele queria, né? E o LAI foi um suporte para isso, né? A acessibilidade para que o trabalho foi apresentado tanto por mim quanto por ele, mas quer dizer, eu vi o slide com os meus olhos naturais. Ele não, ele viu por meio do braille impresso. Então, isso incluir, isso estar junto. Ele também, eu fazia parte do artigo, mas ele também, eu fazia parte da apresentação e ele também. Discutimos em igualdade de nível, né? Ninguém estava acima por conta de ser pessoa sem deficiência ou com deficiência. Então, quando a gente percebe essas acessibilidades e esse trabalho do SINASE, o LAI, né? Eu sempre divulgo o LAI, porque ele é um suporte muito importante para a pessoa com deficiência. E parabenizo, né, você, Vanessa, por ter lutado e ter, né, junto com outras pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. É isso que a Clarice Lispector falou aqui. Ela só encontrou o porto de chegada dela quando ela encontrou os outros, né? Então, parabéns pela fala. Eu gosto de falar isso, dessa experiência, desse artigo, né? E vamos abrir agora para o pessoal conversar junto conosco, tá? Então, era isso, essa experiência que eu queria contar para você. Que delícia, gente, que bom. Bom, não é? Nossa, eu fiquei muito feliz.
E é importante a gente dizer, né, que é da biblioteca. O LAI é da biblioteca. Porque a acessibilidade, porque os livros, né, o material literário Isso. da Pode ser universidade, literário, bibliografia, tanto faz, tudo tá na mesma. eles estão dentro da biblioteca. Então, a mesma biblioteca que oferece um livro para uma pessoa que enxerga, ela tem que entregar para uma pessoa que lê em braille, para uma pessoa que precisa do leitor de voz, né? Isso. Para todas as pessoas da mesma forma. É isso que a gente lutava no núcleo. Porque tem muita universidade que é assim, chegou na biblioteca um cego, manda lá para o núcleo. Né? E a Isso. gente falava, não, o material tem que estar lá na biblioteca, né? Então, toda a universidade tem que estar preparada para receber essas pessoas nos seus espaços. E não chama o núcleo, chama o núcleo, né? E tem um João para atender, né? Porque o João é uma pessoa também acessível, que é outra importância, que é a questão das barreiras atitudinais, né? Tem pessoas que não são acessíveis. Chegou no LAI sem nunca ter trabalhado com a pessoa com deficiência. Né? E Foi ele é feita uma ótimo. formação, ele buscou formação, ele continua aprendendo, porque essa é uma questão de quem trabalha com as pessoas, né? E com pessoas com deficiência ainda mais. Você nunca vai saber tudo. Você pode fazer mestrado, pós-doutorado. Aí você conversa com uma pessoa, você aprende mais. Os meninos chegavam no e falavam assim, professora, você não pensou nisso, né? Os meninos com transtorno de espectro autista, eu adorava. Eles entravam lá e falavam, professora, que porcaria que foi feito. Esse material não contempla. Eu falava, gente, não é que vocês têm razão? Não contempla mesmo. E aí a gente vai aprendendo a cada dia, né? Então, você ser um inclusivo é isso, né, Keila? É você olhar para o aluno e falar assim, como você aprende? Como que eu posso te ensinar? Né? Independente dele ter ou não alguma deficiência. Né? O problema é quando o professor fala assim, já sei demais. Né? Já sei tudo. Já estou transbordando de sabedoria, né? Isso, né? Coitado. Gente, tem algumas pessoas comentando aqui. O professor Vicente fez uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta dele, a Noeli está dando boa noite, e a Noeli fala assim, eu luto sempre por autonomia das minhas filhas. Noeli, eu gostaria de saber que tipo de deficiência suas filhas têm. Você conhece ela, professora Vanessa? Não, né? Não. A Lúcia está aqui, obrigada, Lúcia, tá? Um beijo para você, é a mãe da Fernanda. E o professor Vicente pergunta o seguinte, com sua experiência no núcleo de acessibilidade da UFG, qual a principal barreira para a inclusão e permanência de alunos com deficiência na UFG? A permanência é o ponto, né? Não é? Primeiro que ele vai dormir na casa do cachorro, né? Vai, não vai? Né? A principal barreira para a inclusão, sem dúvida, é a barreira atitudinal ainda, né? A gente fazer com que as pessoas enxerguem para além da deficiência. Né? Hoje eu estava assistindo um vídeo da Clarinha, da Clara, né, que é estudante da INB, maravilhosa. Sim. E ela estava falando sobre capacitismo. E ela estava falando das pessoas enxergarem para além, né, da paralisia cerebral, para além da síndrome de Down, para além da cegueira, né, enxergar as pessoas. Sem dúvida, quando você não tem o capacitismo, né, quando você quebra a barreira atitudinal, você já tem uma chance muito grande de resolver os problemas. Né? Não dá, muitas vezes, você quebrar escada de uma hora para outra, né? E fazer rampa. Às vezes isso demora, chega, mas às vezes demora. Na biblioteca mesmo demorou muito tempo. Hoje a gente tem a biblioteca, né, toda com rampa. Foi uma luta enorme, principalmente pela questão de como ela é. Né? Mas a gente consegue, com a acessibilidade atitudinal, que as pessoas entendam que o seu colega tem o mesmo direito de assistir aula que você.
E a hora que você entende isso, a sala inteira fala, não, nós vamos ficar no primeiro andar. Não, nós vamos assistir aula lá fora, embaixo da árvore. Ele vai assistir aula com a gente, né? Então, é atitudinal segura. Sem dúvida, né? E a permanência depende justamente disso, né? Das atitudes, né? Porque ele tem que se sentir incluso. Tem um outro livro que eu estava lendo que um rapaz fez um circo, e aí um herege, ignorante, e aí o amor foi, chamou o outro, fez um outro circo e chamou ele e falou assim, vem pra cá. Né? Então, às vezes, a gente tem que fazer justamente isso. Quando o outro não deixa a gente entrar, a gente faz um círculo maior e convida ele, então, para entrar no nosso círculo, né? Que às vezes, assim, a gente quebra um pouco essas barreiras atitudinais, né? Que são realmente as mais complexas e as mais difíceis, né? E a Clarinha estava falando que o que quebra essas barreiras atitudinais é a informação. Né? Então, às vezes, a pessoa é preconceituosa porque ela não tem o conceito. Né? Porque ela não tem informação. Então, a gente tem que levar informação para as pessoas, né? Para que essas pessoas não tenham que sofrer primeiro, para daí convencer os outros, né? A Noeli, que é mãe, ela disse que são duas autistas gêmeas e têm 10 anos. E elas são de Sorocaba. E aí ela pergunta, penso na adequação que elas terão necessidade. Se elas tiverem a vontade e a capacidade de acompanhar um curso superior. Então ainda ela tem assim, não tem uma certeza, né? Expectativas, não é isso? É isso mesmo. E Keila, uma coisa que eu falo assim, com a maior tranquilidade do mundo, né? Inclusive tendo uma filha com deficiência intelectual, que tem 16 anos, que está aprendendo tá sendo alfabetizada, né? Ela está cada dia lendo melhor, mas pode ser que ela, como a Noeli falou, que ela não tenha condições de entrar na universidade. O que a lei brasileira fala? É que a gente tem o direito de aprendizagem e desenvolvimento até o máximo da nossa capacidade. Da nossa capacidade, verdade. Então, a universidade, ela não é o único caminho, mas a gente tem que ter outros caminhos, né? Aqui em Goiânia, a gente tem o Senai, por exemplo, que faz um trabalho lindíssimo, né? De cursos de profissionalização e que tem aberto espaços e discutido acessibilidade, inclusão. Então, a gente tem que ter esses outros espaços. Né? Não são todas as pessoas que vão para a universidade, né? Poderiam ir para a universidade de outras formas também. Isso é uma coisa que eu tenho discutido, que é a extensão, né? Que é uma coisa que eu tenho paixão, que é a universidade aberta. Que hoje ela é feita a universidade aberta da terceira idade. Por que a gente não tem uma universidade aberta? Para pessoas, né, como a Ana Beatriz, que talvez não chegue numa condição para frequentar uma universidade, mas que tem condições de aprender muita coisa. A Ana Beatriz aprende mais, você sabe disso, né? Você convive com a Vitória. Porque cada um tem uma habilidade, uma capacidade diferente, né? E isso gera angústia nos pais e nas mães, né? Porque aí eles ficam querendo medir, né? Competir. Ah, mas por que que o fulano conseguiu chegar na universidade? Mas o fulano é o fulano, né? O seu filho é o ciclano, né? É diferente, né? E a gente tem É um que ser. o máximo dele, né? Eu busco o máximo que a Ana Beatriz consegue. A gente vai estimulando para ela indo, até onde seja a condição dela, né? A felicidade dela. Né? Justamente. Na universidade hoje, a gente tem um estudante com síndrome de Down. E a gente tem um outro estudante com síndrome de Down que se formou em matemática. Uma vez eu entrei numa sala para conversar com ele, para ver se estava tudo certo. Ele estava numa lousa, Keila, fazendo uma fórmula que começava lá em cima da lousa e terminava lá embaixo. Eu olhei aquilo e falei, gente, eu não faço ideia do que é isso que ele está fazendo. Imagina que eu ia conseguir. Aí a professora, enquanto eu estava conversando com ele, entrou e falou, tá certo, vou passar outro. E passou outro e eu fiz Pois é. Né? Pois é. E a gente tem um outro com síndrome de Down que faz agora curso de acho que é geografia. Não é geografia. Meu Deus, esqueci o curso, mas é bom esquecer, né? Que é uma graça, que ele não
dar conta de fazer todas as disciplinas no mesmo semestre, porque fica muita carga para ele. Então, um dia ele vai na universidade, ele faz a aula da disciplina. No outro dia, ele vai para a universidade e tem uma monitora que vai repetir o que aconteceu no dia anterior, sabe? E Uhum. ele vai aprendendo. E é cobrado dele como é cobrado dos outros colegas, né? A mesma nota mínima que é cobrada dos outros colegas é cobrada dele. Ele vai demorar mais tempo para se formar? Vai. Demorar o tempo que ele precisar, né? Não Sim. tem problema, o que ele precisar. Ele vai se formar, né? Eu acho que é esse ano que ele se forma. Ah, então quer dizer que ele pode ter essa extensão de tempo diferente das outras pessoas sem deficiência. Acho que Isso. são quantos anos? São 8 anos que a pessoa ainda pode ficar postergando, né? Isso, mas a pessoa com deficiência tem garantido na lei brasileira de inclusão, né, que ela pode pedir prorrogação de tempo de acordo com a sua necessidade. Então, esse estudo de caso que o Núcleo de Acessibilidade faz, ele pode fazer esse estudo de caso junto com a pessoa com deficiência, né? Quantas disciplinas você dá conta de fazer por semestre? Né? Às vezes a gente fala assim, não faça todas as disciplinas, vai devagar. Aí o menino chega todo empolgado, né? Folgado. Às vezes ele é da casa a entrar na universidade, é uma pessoa com deficiência. Ele fala, não, professor, eu quero fazer todas. Eu falo, menino, vai devagar. Aí ele vai. No próximo semestre ele volta. Professora, a senhora tinha razão. Vamos fazer menos, né? E aí ele tem direito sim. Legal. É, o Álvaro deixou um comentário. Álvaro, eu vou ler o seu comentário. Na próxima live, nós vamos encerrar essa por conta do tempo, tá? Mas eu encerro e abro outra live e você volta, tá, Álvaro? Eu quero você de volta. E vocês também que estão aí conosco, é só o prazo de encerrar e voltar. E aí eu vou fazer vou deixar o comentário do Álvaro, vou ler, e fazer algumas perguntas que nos foram enviadas durante o dia, que as pessoas querem que a professora Vanessa responda. Então é só encerrar e voltar, tá bom, gente? Até daqui a pouco. Até. Olá, pessoal. Nós estamos na segunda parte, né, da live com a professora doutora Vanessa Santana da Ladeia. Ela está proseando conosco aqui sobre a questão da pessoa com deficiência na universidade. E já tem compartilhado muitos exemplos, muitas lutas, né, e muitas garantias de direitos para a pessoa com deficiência na UFG, porque ela esteve à frente do SINASSE, do Núcleo de Acessibilidade, de 2014 a 2018. Então, ela tem muito a compartilhar conosco e mostrar, né, os serviços que são demandados para essas pessoas com deficiência que chegam ao UFG, que necessitam de acessibilidade. Então, assim, oi, Álvaro, que bom que você está de volta, a Fernanda também, a Sara, muito bom ter vocês aqui, tá? Vocês viram o poema que eu li no início da Clarice Lispector? Vocês ouviram? Você ouviu, Álvaro? Ah, ouviu. Bonito, né, Álvaro? Lúcia, Noeli, muito bom vocês aqui. Vamos esperar que a professora Vanessa já está entrando, tá, gente? Aí, vou comentar agora o que o Álvaro falou, porque ele já entrou. O Álvaro é muito esperto. Vi um dia passando no Fantástico que um adulto com síndrome de Down foi universitário em uma cidade. Morou sozinho, se virou super sozinho e ia para a universidade sem a ajuda de ninguém. Né? Então ele quer compartilhar isso conosco que ele viu na reportagem do Fantástico. Que delícia. É Né? isso aí. Eu vou. Pode falar. É isso aí, né? As pessoas com diferentes características, desde que tenham oportunidade, a gente tem que buscar mesmo o máximo possível de autonomia, né? De uma vida feliz. O pessoal está falando que perdeu o poema. Posso ler de novo, professora? Pode, fica à vontade. Não, mas é porque tem pergunta, e eu estou preocupada com a pergunta também.
Enquanto eu acho o poema aqui, aí a professora Vanessa vai respondendo uma pergunta que é: cotas para deficiente nas universidades. Quem se enquadra? A pessoa está querendo saber quem se enquadra. Uhum. Então, essa é uma questão complexa, né? E que a gente vai aprendendo a cada ano, né? Quando a gente vai lá para essas bancas. Nessas bancas, a gente tem uma banca interdisciplinar, né? Onde a gente faz uma ampla discussão antes de entrar ali naquele espaço para fazer aquelas avaliações. A gente tem que levar em consideração a legislação, né? Então, para uma cota, a gente precisa que a gente tenha legislação mais clara de quem é a pessoa com deficiência. Como eu já tinha falado, a Lei Brasileira de Inclusão, a definição que ela traz, ela é muito aberta, né? Ela é muito subjetiva. Para complementar essa descrição da Lei Brasileira de Inclusão, a gente usa outros elementos, alguns decretos, algumas legislações que trazem efetivamente quem é considerado a pessoa com deficiência, né? Inclusive, o próprio IBGE fez uma confusão quando ele considera que 24% da população brasileira tem alguma deficiência. Isso Sim. não é real, né? O que acontece? Quando ele foi para a casa das pessoas, as pessoas que usam óculos, por exemplo, como eu, foi perguntado para eles: você tem alguma dificuldade visual? Eu tenho alguma dificuldade visual. Então, houve um erro na hora dessa pergunta, né? Sim. E a gente tem que tomar cuidado para não ter um erro na hora que a gente está lá na banca, na hora que essa pequena porcentagem de vagas que é direcionada para a pessoa com deficiência seja disputada por muitos. Porque eu que uso óculos, eu tenho muito mais facilidade de chegada na universidade, eu tenho muito menos necessidades educacionais do que, por exemplo, uma pessoa cega, né? Então não é para mim essa reserva de vagas, é para a pessoa cega. Então quem entra nessa reserva de vagas? As pessoas com baixa visão, né? E aí a gente tem um decreto que traz lá qual que é o índice dessa baixa visão, que é considerado baixa visão, né? Então, não adianta só você ter uma dificuldade visual, você tem que se encaixar em baixa visão. São as pessoas cegas, são as pessoas com deficiência auditiva significativa e bilateral, né? A deficiência visual também é bilateral, também é dos dois olhos, né? Hoje, na legislação, ainda não é considerado pessoa com deficiência a pessoa que tem visão monocular. E essa é uma luta, assim, uma luta de um lado e uma luta do outro lado, né? Porque a gente não imagina o quanto tem de pessoas com visão monocular nesse mundo, nesse Brasil, o quanto é muita gente, né? Então, as pessoas baixa visão, cegas, com deficiência auditiva significativa bilateral. E as pessoas surdas, que usam libras, né? Então, as pessoas A surdas baixa visão tem uma porcentagem? Ou... tem. Agora eu não vou lembrar aqui. Tá, não, Porque não, é tá. muito Não, mas é porque assim, porque não é faz só um ter tempo. baixa visão, mas tem uma porcentagem, né? Isso. E tem o decreto, que depois a gente coloca aqui o número do decreto 7.000 e alguma coisa. Eu não vou lembrar, porque é muito número, Não, é né? muito número, eu sei. E as pessoas com deficiência intelectual, né, entram. TDAH, né, transtornos mentais, não entra. Bipolaridade, não entra, né? São pessoas com deficiência. E as pessoas com transtorno do espectro autista, a partir da lei do autismo, né, da lei de Berenice, elas têm os mesmos direitos que as pessoas com deficiência, então elas também entram. Importante dizer que nessa reserva de vagas é só para as pessoas que fizeram ensino médio na escola pública. Esse é um problema e é um erro, né? Sim, sim. Porque algumas pessoas com deficiência não conseguem ter seu desenvolvimento pleno na escola pública.
Algumas encontram seu espaço na escola pública, não encontraram na escola particular, né? Mas essa não é a realidade de todo o Brasil. Tem cidades que a escola pública não dá conta ainda da pessoa com deficiência. Então, ela vai para a escola particular para conseguir chegar até a universidade, né? E aí ela não entra nessa reserva de vagas. Mas essa é uma Isso. discussão longa. Eu vou ler aqui para o pessoal. Isso é um problema muito complexo e tem muita gente que tenta burlar isso, né, professora Vanessa? É bom dizer isso, que a hora que o pessoal vai passar na banca, eles tentam burlar, né? Tentam dizer Finge que que tem tá deficiência. mancando, menina. Entra mancando. Aí a hora que mostra o exame que a gente vê, meu filho, você operou o joelho, mas você não tem diferença nenhuma de uma perna para a outra, né? Aí ele sai bravo andando sem mancar. Aí você fala, meu Deus, como pode? Como pode? Eu vou ler aqui que o pessoal, eu li um poema da Clarice Lispector, que está nesse livro dela aqui, ó, Aprendendo a Viver. Ele chama Em Busca do Outro. Não é à toa que entendo os que buscam o caminho. Como busquei arduamente o meu, e como busco hoje com sofreguidão e aspereza o melhor modo de ser, o meu atalho, já que não ouso mais falar em caminho, eu que tinha querido. O caminho com letra maiúscula, hoje me agarro ferozmente à procura de um modo de andar, de um passo certo. Mas o atalhos com sombras refrescantes e luz entre as árvores, o atalho onde eu seja finalmente eu. Isso não encontrei. Mas sei de uma coisa, meu caminho não sou eu, é o outro, é os outros. Quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salva e pensarei, eis o meu porto de chegada. O outro. É isso, gente, muito bom. Chega arrepio. É Vamos lá. alteridade, né, Keila? Não é? Quer dizer, enquanto ela estava buscando o caminho dela, o eu dela, quer dizer, ela não encontrou, né? Ficou tentando achar atalhos na vida, né? E não tem, é o outro, né? A gente se enxerga no outro. É o outro que é parte de nós, né? É o nosso espelho, né? Bem, bem legal. Tem uma perguntinha aqui, pergunta não, mas algumas pessoas que participaram da live anterior e eu acabei copiando um comentário, é a Noeli, né? Dizendo que foi muito bom saber dessa maleabilidade da carga de conteúdo, que você falou da questão dos períodos, né? Ela não sabia disso, né? E o Álvaro dizendo que você e eu são grandes exemplos, viu? Nunca se esqueçam, tá, Álvaro? Eu nunca vou esquecer. Tem uma pergunta também, hoje realmente, viu, Vicente? Eu acho que você não vai ficar dentro de casa, mas vamos lá. A discussão da pessoa com deficiência traz ensinamentos, conhecimentos, e só assim poderemos eliminar ou pelo menos acabar com o preconceito. É um comentário, né? Facilitou. Né? Quer comentar alguma coisa? Isso. É, precisamos conhecer mais, né? A gente só Conheço. conhece as diferenças convivendo com as diferenças, né? E já tem autores que discutem que conviver com as diferenças traz mais benefícios para as demais pessoas do que para quem tem as diferenças significativas, né? É Meu verdade. filho está numa escola que é uma escola inclusiva, que em todas as salas tem pessoas com deficiência. Agora que ele está nos últimos anos aí do ensino fundamental, muitos outros pais tiraram os filhos dessa escola buscando, eu vou preparar meu filho para o vestibular. Eu e o Vicente, a gente falou, não, ele vai ficar aqui. Porque aqui é onde ele mais aprende. Além de ter um ensino bom, ele aprende a conviver com as diferenças. Outro dia ele Sim. estava comentando com um coleguinha, o coleguinha falou assim: Nossa, mas tem uma amiga na sala que é enorme, ela é grande, né? Ela é mais velha. Aí o Lucas começou a explicar para o coleguinha: ela é mais velha porque ela aprende diferente. Ela aprende no tempo dela. Então ela demora mais tempo para aprender. E assim, no banco de trás, estava com o Vicente. O Vicente ficou ouvindo, chegou em casa e correu me contar. Quer aprendizado maior do que isso?
né? Lucas vai saber, como a Clarice, caminhar com os outros. E é caminhando que você vai longe, né? Que você chega longe, que você tem sucesso. É assim, né? É assim mesmo. O Álvaro está perguntando, o Álvaro, você falou assim que é para eu salvar a live. A live, elas estão salvas automaticamente aqui no Instagram, mas depois também ela estará lá no YouTube, tá? As duas juntas, eu vou fazer uma edição do vídeo e aí vai ficar tudo junto para ficar mais fácil para assistir. E aí depois eu mando o link para você, tá bom? Vamos em uma outra pergunta aqui, porque foram muitas perguntas que encaminharam para gente. Como funcionam as cotas para deficientes na universidade? Que o primeiro perguntou com quem se enquadra, né? E agora como funcionam as cotas no ensino superior? Tá. Então, essa é uma legislação maior, né? Que foi criada em 2012 e que vai ser reavaliada agora em 2022. E a gente está com muito medo, né, do governo atual, porque vai ser reavaliada pelo MEC, por esse governo atual. Então, a gente está com muito medo. Espera que, né, a sociedade nos apoie aí para que nada se perca, né? Mas essa lei maior, ela faz assim, 50% das vagas da universidade são direcionadas para as escolas públicas e 50% para as demais, né? Para as demais pessoas. Dentro dessa questão da escola pública, a gente tem as pessoas de baixa renda e a gente tem outras reservas de vagas, né? Como os indígenas, né? Os quilombolas e as pessoas com deficiência, né? Então, essa cota, eu não gosto nem de falar cota, mas essa reserva de vagas, ela funciona dessa forma, né? Eu não sei se é isso, porque como ela funciona, pode ser tanta coisa, eu não sei. Não, mas acho que é isso, né? Ela queria, às vezes, entender como que são essas reservas, como que são divididas. Eu acredito que seja exatamente isso que você explicou, né? E para a pessoa com deficiência, para determinar quantas vagas vão para a pessoa com deficiência, a gente utiliza o IBGE da região, né? Então, aqui na região centro-oeste, é 6, alguma coisa por cento da nossa população que tem alguma deficiência, né? Então, são 6, alguma coisa das vagas. Mas a UFG, ela tem se destacado, inclusive, né? A gente tem muita coisa que não é muito legal no UFG, mas a gente tem muita coisa legal, Muita e isso coisa é legal. boa. Que o núcleo de acessibilidade, junto com a reitoria, tem garantido que todos os cursos tenham pelo menos uma vaga reservada para as pessoas com deficiência. Então, acaba que fica mais de 6% das vagas da universidade para as pessoas com deficiência, garantindo isso, entendendo que a diversidade da sociedade tem que estar dentro da universidade também, né? Então, isso é muito legal. É bem bacana mesmo. Antes se falava portador de deficiência. Agora se muda de uma hora para outra e as pessoas recriminam quando falamos portador de deficiência. Por que devemos falar pessoa com deficiência? Lamentável isso. É um desabafo e um esclarecimento que ele quer. Se identificou? Não. Não, a gente não pede assim, não coloca identificação, não. Às vezes é mania de falar ele aqui, né? E não sei quem é. Porque só curiosidade, né? Porque tem algumas pessoas com deficiência mesmo que são contra essas mudanças de conceito. Como a gente falou, a gente luta contra o preconceito. E o preconceito, ele vem por conta de conceitos formados erradamente, né? Então, essas mudanças de conceito, elas acontecem para que as pessoas tenham uma melhor visualização de quem é a pessoa com deficiência, né? Então, essa é a discussão que faz as mudanças. Você porta alguma coisa quando você carrega. Então, eu carrego a minha carteira quando eu vou no supermercado. Quando eu chego em casa, eu deixo a minha carteira e deixo de carregar. Isso é um portador, né? A Ana Beatriz, a minha filha, ela não porta a síndrome de Down. Ela tem síndrome de Down.
não chega uma hora do dia que ela fala assim, vou tirar a síndrome. Né? Ela tem síndrome de Down. Né? Mas para além da síndrome de Down, ela é uma pessoa que é teimosa, que é gostosa, que é inteligente, que é alegríssima, né? Que tem um monte de características. Né? Então, por isso, pessoa com deficiência. A gente não está negando a deficiência, né? E a gente está dizendo, mas para além disso, tem uma pessoa, né? E as pessoas Isso. vivem criando nomes. Agora, na pandemia, o que eu tenho mais ouvido é o atípico. Ai, você tem uma maternidade atípica? Me perguntaram esses dias. Maternidade atípica, gente, é mais típico que é. E tem hora que eu saio gritando o nome de filho, erro o nome do filho. Não é típico isso? Eu Né? também acho estranho, eu não gosto desse negócio de típico e atípico, não, sabe? Eu acho. É especial, não é especial, sua filha é especial? Eu falo, não, meus dois filhos são especiais. O Lucas é muito especial e a Ana também é especial. Ela não é especial porque ela tem síndrome de Down, ela é especial porque ela é especial, né? Sim. Então, a gente tem que mudar sim. Eu acho que não é portador, não, não é especial, não é atípico, né? É pessoa com deficiência. Isso mesmo. Tem um outro desabafo, as pessoas aproveitaram para desabafar também, tá? Vamos Se desabafar. falam, se falam tanto em inclusão na universidade, mas nem os próprios professores não estudam, pesquisam sobre as deficiências. Não sabem como se referenciar às nossas limitações. Somos excluídos desde quando vamos à biblioteca pegar um livro, na secretaria quando precisamos, resolver algo, nas rampas que quase não se vê, na ausência de textos adaptados, enfim. Eu e muitos deficientes sofremos preconceito, somos discriminados em sala de aula e se tem muitos que falam que defendem a nossa causa, mas na prática não é isso que acontece. Desabafo. Não sei se é da UFG, tá? Não se identificou assim, não. Hã? Você tá me vendo? Acho que travou um pouco. Tá me ouvindo? Você conseguiu ouvir? Hã? Quando você trava, eu também travo? Não, às vezes não. Às vezes não. Eu não Você sabia se eu conseguiu continuava ouvir? falando. Eu acho que sim, né? Que ele está dizendo que é uma pessoa com deficiência, está na universidade e não tem seus direitos garantidos, né? Que os professores não, às vezes não estudam, né, a respeito. Que você falou um pouco disso no início. Se você quiser falar mais um pouco a respeito, fique à vontade. É uma luta diária. Mas a gente tem professores e professores, viu? A gente já tem muitos professores alguns que resistiam, e a gente foi lá e discutimos e levamos a lei, e eles conheceram as pessoas com deficiência e as suas deficiências e mudaram, né? Então, é um processo. É um processo. Infelizmente, é um processo, né? Quando a minha filha vai para a escola, ela vai ter pai de aluno que vai olhar torto. Ela vai ter pai de aluno que vai olhar com pena. Ela vai ter pai de aluno que vai falar: "Ai, que bom, meu filho vai aprender com ela", né? E a gente tem que no cotidiano ir modificando isso e não aceitar, né? Não É aceitar verdade. e buscar os nossos direitos. A gente não pode desanimar, né? A gente tem que, não sei aonde você estuda, né? Mas a gente tem que buscar os nossos direitos, a gente tem que buscar os órgãos responsáveis por esses direitos dentro da universidade e a gente tem que exigir, né? Tem que exigir mesmo. Esse é meu Isso. direito. Eu tenho direito à leitura desse livro aí, mas eu não enxergo. Então, a universidade tem que me fornecer, né? Ou tem que me fornecer a possibilidade de ler esse livro, né? Porque algumas vezes, Keila, a gente também tem que pensar no que é a realidade, né? Algumas vezes o professor fala assim: vão para a biblioteca, né? Já vi disciplina que faz isso. Vão para a biblioteca, encontra um livro assim e faz essa leitura e volta para a terceira aula, né? Que a gente vai voltar aqui para a aula. E as pessoas com deficiência têm o direito de chegar lá, apesar desse livro foi descoberto agora, né? Não estar adaptado, tem direito à leitura.
Para isso, a gente tem tecnologia assistiva, né? Então, a gente tem lá no LAI, por exemplo, um leitor de tela que tem uma máquina fotográfica em cima. E aí você coloca o livro embaixo, ele fotografa e ele fala, né, em voz o que está ali, né? Então, esse direito tem que estar dado. A biblioteca tem que ter esses equipamentos, né? Às vezes não tem, e a gente tem que ir para a luta. Quando eu estava no núcleo, eu adorava quando chegava a carta do Ministério Público. O povo fala assim, você é louca, né? Eu adorava. Porque aquele equipamento que você não conseguia comprar, aquela rampa que não saía, aquele dinheiro que o MEC não mandava, chegava. E eu falava, vai mesmo, você vai fazer um favor para ele. E nós, enquanto núcleo, a gente já foi para o Ministério Público. A gente quer oferecer melhores conteúdos para as pessoas com deficiência, né? Mas não tem condições, né? Então, a gente queria que vocês nos mandassem uma carta, para que a gente pudesse mandar para o MEC. A gente não pode desistir dos nossos direitos. A gente tem que lutar e não pode desistir de ir para a universidade porque os direitos não estão todos garantidos. Porque não são todos os professores que vão recebê-lo bem. Porque é só estando na universidade que a gente vai mudar esses conceitos e essas concepções. Né? E não esqueçam que, além do Ministério Público, agora também tem a Delegacia da Pessoa com Deficiência. Então, se você se sente excluído, se você se sente de alguma forma atingido, você pode ir também na Delegacia da Pessoa com Deficiência, né? Você tem o Ministério Público que você pode recorrer, você tem a delegacia que você pode recorrer, e tudo isso auxilia para que o governo, né, libere verbas e faça, né, as políticas públicas serem efetivadas de fato, né? Isso é muito bom. A Lúcia, ela deixa um comentário aqui. Verdade, Vanessa. Para mim, a Fernanda também não é portadora de síndrome de Down. Ela nasceu com um cromossomo a mais, um grau de inteligência a mais, como sempre falo. E ela sorri, né? O Luiz Humberto também fala que é verdade. O Álvaro, a síndrome de Down realmente tem um cromossomo a mais, que é o cromossomo do amor, né? Então, o Álvaro sempre está aí compartilhando com a gente. Tem uma pessoa que a gente falando em MEC, ela perguntou: o que o MEC diz sobre acessibilidade? Difícil, né? Quando você fala assim, o que o MEC diz, depende do que você está chamando de MEC. Porque você pode falar o que o MEC diz, né, nos seus documentos. E aí você tem uma porção de portarias, de políticas que foram criadas lá dentro, né, por outras pessoas que já passaram, outras pessoas que estão agora, e que tá lá os documentos. Então, o que eles falam, né? O programa Incluir, a parte da educação, ela saiu do MEC. E ela foi um grande avanço, né, para a educação. Então, a gente não pode generalizar, né? A gente sabe que hoje tem um desmonte, não só na educação, mas em várias áreas na sociedade, né? Na educação, para você ter uma ideia, vários documentos, artigos, apostilas sobre inclusão que estavam na página do MEC foram retirados. Né? A gente se ligou, assim, pesquisadores da educação especial, a gente ligava um para o outro. Copia aí que eles estão apagando. Não sei quem, vai copiando tal parte, eu vou copiando tal parte. A gente foi copiando. Né? A gente tem relatos de colegas que trabalhavam lá dentro do MEC que os livros foram jogados fora, um monte de livro que tinha lá dentro para formação de professores. Né? Então, infelizmente, isso acontece. Entra um novo governo, ele quer acabar com tudo que o outro fez. Né? Independente do que foi bom, do que foi ruim, vamos acabar com tudo. Né? Então, é muito difícil a gente falar assim, né? O que o MEC pensa, o que o MEC é, quem ele é feito por pessoas. Né? E a gente está vendo um desmonte aí complicado. É verdade. E se tem algo que incomoda do governo anterior, poderia pelo menos ter distribuído, né? Para as escolas, ao invés de jogar fora, né? Tudo bem, eu sei que nem todas as escolas querem, mas as que querem, fazem uma pesquisa e envia. Tem não sei se é pai ou se é mãe, que ele deixa... Hã?
Eu tive colega que encheu o carro de livros. Então, Para não jogar fora, lotou o carro, tudo que podia, para não jogar fora. Então, é porque muito complicado, né? querendo ou não, é verba, é dinheiro do povo jogado no ralo, no lixo, né? E às vezes isso pode ajudar na forma, igual como você está falando aqui, é para a formação de professores, pode auxiliar, né, uma escola nessa formação, uma EE, que às vezes quer formar professores, né? Essas coisas todas que a gente sabe que pode acontecer em algum lugar, dependendo se existir uma pessoa acessível, né? Porque isso depende do ser humano também. Tenho um filho com deficiência intelectual, não acredito nessa falsa inclusão. Muito se fala, mas pouco se faz. Principalmente vindo de professores que se dizem que se classificaram, acho que é isso, eu não entendi o que ele colocou aqui, para estarem ali. Eu acho que é qualificaram, que se qualificaram para estar ali. E nem ao menos sabem como se dirigir a nós mães. Estudam, leem muito, mas teoria, teoria, teoria. Para quem tem dinheiro, lógico, a realidade é outra. Outro desabafo. Não, e essas mães estão certíssimas. A gente vive isso, né, Keila? Quantas vezes a Vive. gente vai na escola para brigar, né? Para discutir, para falar, gente, tá? E coisas, às vezes, coisas que parecem muito simples, mas que mostram muitas coisas, né? Como, por exemplo, você chega na escola, tá todos os alunos virados para um lado, só os meninos com deficiência para um outro lado, num cantinho, né? Separado com uma professora, né? Como se a professora dos outros fosse aquela, a professora Isso. desse não é outra. Né? Então, tem uma porção de concepções que ainda precisam ser mudadas. Né? Mas a gente continua, viu, mãe? A Tem gente que continua continuar. na luta, no estudo, na formação, né? Eu não desisto. Assim, lá na faculdade, eu faço questão desde o primeiro semestre, desde a primeira aula, né? Nós somos professores, então nós somos professores de todos, independente das suas características, né? E você tem que saber sobre os seus alunos, né? E é, assim, uma aprendizagem contínua, como a gente falou aqui durante a live, né? A gente vai aprendendo com as pessoas e com as pessoas com deficiência no cotidiano, né? Mas a luta continua. Continua. A Anileide, ela deixa um comentário assim: que tal pensar na inclusão de uma disciplina nas grades do curso de licenciatura UFG, com o objetivo de discutir formas para os futuros professores trabalharem com deficientes nas escolas? Então, Anileide, a maior parte dos cursos já tem essa disciplina, mas na minha discussão o problema é a disciplina. Olha que coisa, né? Assim, ó, na educação física tem uma disciplina, por exemplo, vou falar do meu curso. Na educação física tem uma disciplina, que na maioria dos cursos de educação física chama educação física adaptada, né? Hoje já tem outros nomes, educação física e inclusão, diferença. Só que a pessoa, o aluno, o estudante, quando ele passa por aquela disciplina, ele vê tudo, todas as deficiências, todos os esportes adaptados, todas as adaptações que você pode fazer, todos os esportes paralelos. Acabou aquela disciplina, acabou. E aí o resto do curso ele esquece. O que a gente tem discutido, né, no nosso curso e a gente tem conseguido? Quando eu dou, e sou eu que dou a disciplina de natação, eu falo, ensinar a nadar. Vamos ensinar a nadar as pessoas em geral, vamos ensinar a nadar os atletas, os idosos, os obesos, as pessoas com deficiência, sabe? A questão da pessoa com deficiência, na formação, ela devia ser um conteúdo transversal, né? Em todos os cursos. Então, você vai falar de acervo bibliográfico. Você tem que falar de acervo bibliográfico para todo mundo. Para todo né? mundo. Você vai falar lá na engenharia, né, de construções, né, ou de elétrica. Você tem que pensar em todos que vão utilizar aquele espaço, aquele material, né? Então, o conteúdo da pessoa com deficiência, ele devia ser transversal em todos os cursos, né? Mas tem que pelo menos ter uma disciplina. Essa disciplina, Anileide, ela deveria estar em todos os cursos, não só na licenciatura, não. Isso está na Lei Brasileira de Inclusão.
mas Isso. só que ainda não se efetivou, né? Porque o MEC, o próprio MEC, não cobrou das universidades. Que a hora que ele cobrar, ele tem que colocar pessoal para trabalhar, então ele tem que contratar mais professores. Não é Isso. complexo, menina, né? Complexo. Isso aí é bem complexo mesmo. Mas a Porque gente está eu também acho que não pertinho. são as suas licenciaturas, mas os bacharelados têm que ter também, porque todos lidamos de alguma forma com pessoas com deficiência. Então, não adianta ser somente que aquilo que você falou a respeito da Clarinha, né? A informação tem que chegar para todos, se não for para todos, pelo menos para uma grande parte da população. Porque aí essa grande parte vai multiplicando essas informações, passando de um para o outro, né? Quais podem e devem ser os critérios para reprovação de um aluno com necessidades especiais em um processo seletivo para o ensino superior? Compreendeu? Quer que eu repita? Quero que você repete, porque eu não sei se ela falou processo seletivo, acho que ela está É, falando da entrada, né? deve ser. Quais podem e devem ser os critérios para reprovação de um aluno com necessidades especiais em um processo seletivo para o ensino superior? É a entrada. Uhum. É. Quando a gente fala de processo seletivo, a gente fala de todo o processo seletivo, inclusive na lei, né? Então, a mesma questão do processo seletivo da entrada, ela deve ser pensada também durante o curso, né? É, nesse processo, assim, ó, cada curso ele tem algumas especificidades, né? E tem especificidades de curso em que algumas áreas, então, que você tira lá na nota do SISU, né? Em algumas áreas, algumas matérias, né? Algumas áreas pesam mais. Isso é igual para todo mundo, né? O que faz a diferença é a quantidade de vagas que você tem. É só isso que diferencia, né? A Entendi. prova, ela deve ser a mesma. Só que ela deve ser a mesma com as mesmas condições de se fazer a prova. E esse é um outro desafio, né, que se tem por aí e que se sabe que muitas vezes não é atendido, né? Então Com é o certeza. mesmo direito. Se a pessoa cega, ela escreve, ela usa leitor de tela, ela precisa ter computador na hora da prova. Mas se ela usa braille, ela precisa ter o braille na hora da prova. Se ela usa Libras, ela precisa ter um intérprete de Libras, né? Ou a prova traduzida em Libras. Então, são essas adaptações que ela precisa ter. E se tiver a reserva de vagas, aí você tem essa questão de mais vagas disponíveis para essas pessoas. Mas ela tem que alcançar a média como qualquer pessoa. Isso. A média, para quem tem reserva de vagas, acaba sendo menor, por Ah, tá. enquanto, né? Porque a gente tem as reservas de vagas de PPI, né, que a gente fala, pretos, pardos, indígenas, Entendi. mais disputada do que a ampla concorrência, para você ter uma ideia. Então a Fica nota tem cada que ser vez maior, mais. inclusive, né? Mas isso depende do curso. É muito difícil responder essa É porque questão. exige muitas particularidades, né? Por isso que tem a banca, tem tudo, né? Porque são as minúcias de todo o processo, né? A Lúcia, ela pergunta assim, Vanessa, conhecemos dois tipos de DAO, o mosaico e o T21. Você poderia nos falar do seu conhecimento, quanto o T21 consegue entrar na faculdade? Sem aquele tipo de apoio no Enem ou no vestibular? A Entendeu? gente tem três, né? É, Translocação, mosaico e a trissomia simples, né? O que acontece, Lúcia, é que a maior parte das pesquisas sobre síndrome de Down não tem mostrado tanta diferença de pessoas com síndrome de Down com essas três diferentes tipos de síndrome de Down. Né? Algumas vezes você tem um mosaicismo mais leve, mas isso é bem comum. A maior parte das pessoas que são mosaicismo, elas tiveram a sua alteração genética logo no começo da formação do sistema nervoso. Então, ela vem com muitas características parecidas com as pessoas com trissomia simples, né? Mas, Lúcia, sim, né? O que a gente verifica que faz a diferença
não é essa questão, né, de trissomia simples, de translocação, de mosaicismo. Mas são duas questões. Uma questão é a individualidade, né? Existem pessoas com síndrome de Down que são extremamente, vocês conhecem, que são Uhum. extremamente estimuladas desde o ventre, né? E tem muita dificuldade de fala, não consegue alfabetizar, né? E também existem pessoas com pouquíssima estimulação com síndrome de Down e que vão longe, né? Isso são características individuais, né? E tem as características do estímulo. Se você tiver uma pessoa que já tem uma condição individual favorável e você dá mais estímulo para ela tem tudo para, né? Se tem uma pessoa com síndrome de Down que tem poucas condições, características pessoais de desenvolvimento. Tem muita hipotonia muscular, né? A deficiência intelectual ela é mais significativa. Se você der estímulo para ela vai desenvolver mais também. Né? Então, são Uhum. duas questões. E na universidade, a gente vê pessoas com síndrome de Down de diferentes características. Né? Ela está querendo saber assim, se aí, nesses casos, essas diferenças, a pessoa não precisaria do apoio, né? Nem no Enem ou vestibular, né? Sem um apoio. Mas o apoio seria uma garantia, né? Dentro dessa necessidade que você acabou de falar, dessa individualidade, na verdade, não é? Isso. Aí precisa ver qual é o tipo de apoio que ela precisa, né? Que Ou ela às vezes necessita. não precisa também, né? Eu conheci Sim, uma pessoa cega que ela não gosta também dessa questão de pessoas com apoio, dizendo ele que é babá, então ele não gosta, sabe? Ele dispensa, mas tem uma autonomia, né? Ela tá falando porque a trissomia 21 é difícil de se alfabetizar, né? A Lúcia. sim. O que a gente tem visto, né, é que são poucas, não são poucas, né, mas é menos significativo o número de pessoas com síndrome de Down que tem uma alfabetização significativa do que, né, que tenha. Mas a gente tem casos na Down, por exemplo, né, de leitores Tem leitores, né? Eu maravilhosos. entrevistei, inclusive, a Rafa Delgado, e a Rafa, nós estávamos discutindo sobre o livro, ela contando o livro que ela estava lendo, da Thalita Rebouças, sobre namoro, porque ela está super empolgada namorando, e discute, assim, tranquilamente. Ela lê, ela falou assim, não, Keila, eu não vou te contar o livro, porque senão vai ser spoiler, você tem que ler o livro. Não, então tá bom, tranquilo, sabe? Tudo bem, a gente sabe que não é a grande maioria, mas tem pessoas que conseguem ler fluente, né? Com fluente, leitor fluente, né? Isso. Hoje eu estava com O, a Ana lendo o livro, e aí a gente busca um livro que seja significativo para eles, né? E eu sim. estava lendo o livro do youtuber que ela adora, né? E aí falei para ela, não é só ver a figura, filha, tem que ler, né? E aí comecei a ler um pedaço do trecho, né? E é do youtuber que ela gosta, ela ficou interessadíssima. Aí ela leu mais um pedaço, aí eu li um pedaço, ela lia um pedaço, e assim a gente ia, né? Então Sim. a gente não pode desistir, a gente precisa estimular, precisa buscar e precisa respeitar. Chega uma hora que você fala, é até aqui que ele vai. E o que eu vou fazer É, para essa pessoa ser feliz? O que você quer fazer, né? Eu trabalho trabalhos manuais com a Ana, a gente tira fotos, e aí eu falo que cabe, né? Fazer um curso de fotos. A gente tem que buscar várias alternativas para a pessoa é ser feliz, verdade. né? O Abdiel, ele fala o seguinte, o número de pessoas com deficiência no ensino superior é baixo e a evasão é alta. Qual seria um meio para ter mais alunos com deficiência no ensino superior? Então, essa reserva de vagas, né, essa legislação, pelos números que eu trouxe para vocês, está comprovando que a entrada é maior. E o que a gente tem visto é que a permanência também tem sido maior. Não é uma grande, não é 100%, como não é dos estudantes sem deficiência. Né? A evasão na universidade ela é um problema sério, independente das características das pessoas. Né? A gente tem muita evasão, né? Mas a gente tem visto universidades
mais preparadas, que ainda precisam se preparar muito mais, mas mais preparadas. Então, a gente está no caminho, né? E a gente acredita que o caminho é esse. As pessoas com deficiência têm que estar na universidade, para a universidade ir se modificando, e se mexendo, né? E se Sim, chacoalhando. é verdade. Tem uma pessoa que pergunta aqui, cadê aqui a pergunta? Como foi para você, professora Vanessa, descobrir que seria mãe de uma pessoa com deficiência? Uhum. Para mim foi primeiro, né, que quando a gente descobriu que a Ana Beatriz viria com síndrome de Down, eu estava com 16 semanas de gestação só, né? Ela estava na minha barriga ainda. E ela já lutava para viver, porque ela tinha uma má formação de sistema linfático. Então, os médicos falavam assim: ela não vai nascer, ela não vai nascer, né? E a gente queria muito a Ana, mas a gente queria muito que ela viesse para ser feliz, né? Então, a gente rezava e falava: meu Deus, que ela venha, deixa ela vir para mim, mas que ela venha para ser feliz, não para sofrer, né? E quando a gente descobriu que a Ana Beatriz teria síndrome de Down, a gente estava em casa dormindo, o médico ligou, né? E tocou o telefone e a gente atendeu assustado, né? Eu falei, senhor, o exame está pronto? O senhor quer que eu vá até aí para saber, né, o resultado? Aí ele falou, não, eu só te liguei para dizer que você vai ter uma menina com síndrome de Down. E aí foi a hora do susto. Uhum. E, e a hora do luto, né? Que a gente discute muito, que a gente fala e que a gente às vezes nega, mas que ele existe, né? Que é verdadeiro e que o luto de cada um demora o tempo da pessoa. O nosso Sim. demorou uma manhã. Até a gente falar assim, não, mas a gente quer Ana Beatriz. E a gente vai ser feliz e a gente vai lutar. E de hoje em diante ninguém mais chora. E de lá para cá, Ana Beatriz é só alegria, né? Então, foi essa a descoberta. Ela ainda estava na barriga. Quando ela nasceu, a família inteira sabia que a Ana Beatriz chegaria com síndrome de Down. Então, até a lembrancinha foi um livrinho que eu fiz explicando o que é síndrome de Down e quebrando os preconceitos, falando como se fosse ela falando. Falando assim, me pegue no colo, me abrace, me aperte, né? Não precisa ter medo, eu tenho síndrome de Down, mas eu sou uma criança, né? E mostrando as características para a família. Então, o nascimento dela foi só felicidade. É. E eu acho que é uma tia que está aqui babando, eu acho que é a Fernanda da Ladeia. É tia? Ah, É? aqui. Nossa Ana, a Paula. melhor parte da nossa família. Está aqui É. falando, comentando, né? Nós estamos quase chegando no nosso final, mas ainda tem uma pergunta, e vocês também que estão aqui, quiser fazer questionamentos para a professora Vanessa, podem ficar à vontade. Estatuto da pessoa com deficiência. O que representa na luta pela inclusão? O Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Lei Brasileira de Inclusão, né? A Lei 13.146, que foi, foi, foi aprovada em 2015, né? 15. E ela, para mim, ela representa muita coisa. A gente precisa do direito, né? A gente precisa do direito escrito para a gente conseguir melhorar as situações que algumas pessoas falaram aqui, né? De que não são bem atendidas na universidade ou que os filhos não são bem atendidos na escola. É a partir da lei, né? A lei é o primeiro passo. Ela garante, ela dá certeza de que nós vamos ter uma universidade mais inclusiva? Não, mas ela é o primeiro passo, né? E ela é um passo importante. Se a gente não tiver o direito, não tem nada, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão ela é fundamental, principalmente porque ela junta todos os direitos das pessoas com deficiência e facilita o entendimento, né? Então, hoje é mais fácil de eu entender o que eu posso brigar lá na escola para que a Ana Beatriz tenha. Tá ali, tudo. Na É questão verdade. de, é, de habitação, de transporte, de tudo, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é um avanço muito grande. Eu quero agradecer aqui, né, a sua família que se faz presente. Tem até a avó, Maria Helena,
Franco, a Ana é minha neta, é a minha vida, né? Isso é muito bom. Estão aqui todos te assistindo. Vicky Santana, a Ana é o amor da minha vida. Então, Ana, ó, você está recebendo declarações de amor aqui, né? E a Aurélia Alves fala assim, professora Vanessa, aprendo diariamente contigo, referente aos cursos de licenciatura. Temos ao longo do curso algumas disciplinas que nos insere e nos dá uma leve noção. Uma saída seria destinar um estágio? Aí, se quiser comentar todos os comentários que eu fiz da sua família e dela, pode ficar à vontade. Minha família é uma delícia, né? A gente não abraçou a Ana Beatriz só nós, abraçamos todos juntos, né? Então a Ana Beatriz é muito amada. Ninguém enxerga na Ana Beatriz a deficiência. Respeita-se as dificuldades, mas se enxerga muita eficiência, muita alegria, né? Então ela é muito boa, muito bom. A Aurélia é uma querida, uma aluna querida, né? Que continua na universidade. E a formação para a inclusão, ela é um desafio, né? Então, a gente tem pensado em muitas coisas nesse ensino transversal e a questão do estágio, ela é muito importante. Tem uma amiga que está fazendo pós-doutorado no Canadá e lá eles têm muito isso, de parte do estágio sem escola inclusiva. Não só em escola especial, mas na escola inclusiva. Né? Escolas que tenham boas práticas. Né? E discutir no estágio boas práticas. Porque não adianta eu ir para o estágio e só ver desgraça e exclusão. Né? Então a gente tem que ter condições de discutir. Tem que ter no estágio professores que tenham condições de discutir a inclusão, inclusive. Né? Ou professores que vão para o estágio em determinada época. Então a gente tem muita coisa para fazer na formação. Formação para a inclusão não se encerra na graduação. A gente aprende a vida toda, né? Então tem que ter a formação continuada durante a vida e a formação em serviço é muito importante. Quando você tem um aluno com deficiência na sua sala, é hora de você buscar mais formação. Não é hora de você falar, não sei, não quero esse aluno aqui, não podemos negar? Não, não pode. Não dou conta, né? É o famoso não dou conta, né? Não tem isso não, vamos aprender. É isso aí. Então, as pessoas estão agradecendo. A Noeli, adorei conhecer a professora Vanessa. Obrigada, professora Keila. Que isso, imagina, a professora Vanessa já precisava de vir aqui um montão de tempo já, mas não deu para ser antes. A Lúcia, amei a live, parabéns, grande aprendizado com vocês. E a Vaniele Santana, nossa riqueza, que eu acredito que seja a Ana, né, a riqueza. E eu quero aproveitar aqui, já que nós estamos nos minutinhos finais, agradecer mais uma vez a professora Vanessa, né, por ter se disponibilizado e vir aqui compartilhar o seu conhecimento, a sua vivência dentro da UFG, né, nessa construção junto com outras pessoas do SINASSE, promovendo essa inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência, e não só para as pessoas com deficiência, como ela mesma compartilhou com a gente, que outras pessoas sem deficiência desfrutaram, né, de uma qualidade do ensino a partir de um direito, né, de uma pessoa que estava na sala. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, a família da professora Vanessa, a Noeli, a Lúcia, a Anileide, enfim, o Álvaro, né, o professor Vicente. Então, todos vocês, muito obrigado por ter feito parte dessa live, por ter contribuído com essa live. E deixo as considerações finais com a professora Vanessa. Ok. Só agradecer, né? Agradecer a Keila. Essas lives têm sido uma delícia, né? Para a gente sair de casa. Estamos saindo de casa sem sair de casa. Estamos conversando, estamos discutindo, ainda mais falar de um tema que eu amo tanto. E que ainda falta muito a fazer, né? Ainda tem muita exclusão. Mas vamos focar na inclusão, vamos focar no direito e vamos buscar esses direitos. Né? Então, um beijo, que a vida seja mais inclusiva, seja mais caminhada ao lado do outro, né, Keila? Sim, é verdade. Eu quero só ler um comentário aqui, o último, que é do professor Vicente, mas que ele é muito bom. Então, a Fernanda parabenizando, o Álvaro também, o Abidiel, e aí eu vou ler do professor Vicente. Sou suspeito por motivos óbvios, mas quero e agradeço a aula, e principalmente a parceria na discussão.
Então quer dizer que ele não precisa ir mais para a casinha do cachorro, né? Ah, tá perdoado. Não, mas domingo tem ele, né? Domingo tem a Tem live do ele, Sal, tem não ele. perca. Então, gente, um abraço, muito obrigada. Foi muito boa essa prosa, eu gostei demais. Eu também gosto muito de conversar sobre esse assunto. É algo que enriquece a vida da gente, conviver com as pessoas com deficiência. Realmente é muito bom, né? Então, um grande beijo. Beijo, gente. Tchau. Beijo, família.